canal Encontro com Elo, um encontro para falar de beleza. E hoje estamos aqui com o nosso convidado especial, Dr. Paulo Roberto Botica, um cirurgião plástico muito bem conceituado aqui em Portugal, certo? E ele vai estar hoje abordando o tema abdominoplastia, tá bem, esclarecendo dúvidas, e vai falar agora um pouco da vida acadêmica dele. Seja bem-vindo, Dr. Paulo Roberto, muito obrigada. Minha vida académica já tem, como médico já estou formado, já faz 27 anos de formado. Eu nasci em Portugal, fui para o Rio em 1986, fiz a minha graduação médica no Brasil, na Universidade do Rio de Janeiro, uma das 3 faculdades federais do Rio de Janeiro, existe até hoje. Depois fiz a minha especialização em cirurgia geral no Hospital Universitário da Fraguinho, que era até o hospital da própria faculdade, e eu sempre, aliás, desde o 4º ano da faculdade, que eu sempre orientei tudo para a cirurgia plástica. Então, terminei a graduação, porque no Brasil as coisas são um pouco diferentes aqui em Portugal. A nossa formação obrigatoriamente passa por 2 anos de cirurgia geral. Depois eu fui para o Instituto Nacional do Câncer no Rio de Janeiro, que é o INCA, que é o órgão que rege todos os protocolos e procedimentos oncológicos no Brasil, é o órgão oficial do Ministério da Saúde, e fiz a minha formação em cirurgia plástica no INCA durante 3 anos, do qual terminei em 1999. Em 2005, com o convite de um colega que eu trabalhei há muitos anos, e comecei a operar aqui em Portugal. Pronto, a nossa formação veio vindo ao longo desses anos, graças a Deus, infelizmente, a crescer. Então, graças a Deus. Sou membro da Sociedade Brasileira, em particular da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, sou membro da ISAPS, que é uma Sociedade Internacional de Cirurgia Estética, que é uma representação que tem a maior parte dos países do mundo ocidental e do oriental também. E temos desenvolvido o nosso trabalho ao longo desses anos. 20 anos como cirurgião plástico. Aqui no Brasil, né, doutor? Sim, no Brasil, desde 99 que eu sou membro da sociedade e como cirurgião plástico. Aliás, não faço mais nada a não ser cirurgia plástica. E vem com frequência a Portugal para atender os pacientes. Isso. Pronto, a nossa primeira pergunta, né, que realmente é uma pergunta muito frequente, o senhor já acabou por responder, que é uma dúvida muito comum que as mulheres têm. Mas o Dr. Paulo Roberto Botica, afinal, ele é português ou é brasileiro? Não, eu sou... na verdade, eu digo que sou português com direitos, com direitos de igualdade. Eu muitas vezes, é uma coisa impressionante, porque eu moro no Rio de Janeiro há 30, vai fazer 33 anos este ano, e eu me esqueço que eu não estou no meu país. Então, mudam os sotaques. Mas é assim, pronto, é como se eu fosse do Algarve ao Porto, só que a viagem dura 9 anos. Mais distante, Sempre me senti em casa no Brasil e pronto, Portugal é a minha terra, o meu país. Então, aqui eu cresci, aqui eu vivi até aos 20 anos. Então, mas o Rio de Janeiro foi uma cidade que me acolheu. Então, e eu esqueço que não estou no meu país. As pessoas perguntam assim, mas você é brasileiro? Porque as pessoas me ouvem falar com 2 sotaques. Exatamente. Eu vou falar com o sotaque português e vou falar com o sotaque brasileiro. Então, as coisas mudam. As pessoas às vezes ficam curiosas. Você é português ou você é brasileiro? Hoje eu sou um mix das minhas coisas. Então, eu sou um luso-brasileiro, eu sou Está respondido, então. Mas nasci em Portugal e por isso sou português, a minha cidadania é portuguesa. Perfeito, ótimo. Então, nossa segunda pergunta: em que casos a abdominoplastia é mais indicada?
Pronto, a abdominoplastia é um procedimento cirúrgico em que consiste na maioria das vezes, porque cada caso é um caso, Sim. Tá? Consiste na remoção do excesso de pele e do excesso de gordura. O excesso de gordura pode ser feito através da lipectomia direta, que é um corte da própria gordura, ou através da lipoaspiração, associada à lipoaspiração. Então, sempre que há casos de flacidez abdominal, está indicado a dermolipectomia abdominal, que seria a abdominoplastia. Não, o termo correto seria dermolipectomia abdominal. Associado ao excesso de pele, muitas vezes vem acompanhado o excesso de gordura e os excessos ou estrias ou o próprio abalgamento das estruturas musculares do abdômen, que necessitam também de uma intervenção. Então, a abdominoplastia é um conjunto de técnicas cirúrgicas com um objetivo específico, que seria uma definição, uma melhora do contorno corporal abdominal. No caso, desculpa, a diástase, não é isso? A diástase dos retos abdominais, os músculos retos abdominais, são os músculos que nós temos na frente, muitas vezes após a gravidez ou em pacientes que engordaram muito e que tiveram um conteúdo abdominal muito aumentado e fazem um processo de emagrecimento, seja por cirurgia ou seja por planos alimentares, as estruturas musculares elas foram abertas e depois não voltam tanto a normal. Certo. Então é necessário um reposicionamento desses músculos. Ótimo. Perfeito. E qual a diferença, doutor, entre a abdominoplastia, a mini abdominoplastia e a 360 graus? A indicação da retirada da pele, ela varia de acordo com o paciente, ok? Tem pacientes que chegam e dizem assim, eu quero fazer a cirurgia. Não, eu quero a mini abdominoplastia, eu quero a abdominoplastia 360 graus, eu quero a abdominoplastia vertical, porque cada procedimento cirúrgico tem uma indicação, ok? Então, o que vai meditar qual tipo de abdominoplastia que eu tenho que fazer, na verdade, é a flacidez que eu tenho da pele, ok? Então, eu tenho pacientes em que têm uma flacidez ou não têm flacidez, tem um abaulamento da parede, há uma perda da integridade da parede muscular e que eu preciso fazer um tratamento daquelas parede muscular, fechamento dos músculos, em que eu vou lipoaspirar a barriga e que eu vou ficar com um excesso de pele no abdômen inferior abaixo do umbigo. Então, isso me gera uma indicação de uma retirada de um fuso de pele ali, o que seria então denominada a mini abdominoplastia. Sim, que é muito comum, não é? Não, eu acho que a abdominoplastia convencional ela é mais comum. Até porque muitas vezes o paciente, depois que o abdômen é submetido a uma lipoaspiração, eu fico com uma flacidez de pele acima do umbigo. Essa flacidez de pele acima do umbigo é que vai me gerar uma indicação de uma abdominoplastia convencional. Qual é o objetivo da abdominoplastia convencional? É descer a pele que está acima do umbigo até normalmente ao pubis, ou uma cicatriz de uma cesariana. Então, se eu tenho uma flacidez da pele, porque chega, eu examino o paciente está, normalmente, eu não gosto de examinar o paciente totalmente sentado, eu não encosto na maca ou na marquesa, ponho o paciente sentado, em que eu faço uma avaliação se aquela pele chega do umbigo, chega cá embaixo à cicatriz da cesariana ou ao pubis. Então isso já me dá uma indicação de uma abdominoplastia convencional. No caso da mini, o umbigo é refeito, doutor? Não. Existem situações em que eu posso cortar o umbigo na sua base e descê-lo 1 centímetro ou 2 centímetros, mantendo mais ou menos a posição anatómica na parede abdominal. Mas não envolve cicatriz no umbigo, ao contrário da abdominoplastia convencional, ou até das abdominoplastias verticais em pacientes que têm cicatrizes de cirurgias prévias, em que eu, em vez de fazer um abdômen horizontal, com uma cicatriz horizontal, o paciente vai ter uma cicatriz horizontal. Aí eu faço um novo umbigo, não utilizo mais o umbigo do
do paciente, eu refaço o umbigo. Nesse caso também é indicado para quem perdeu muito peso, no caso de uma pós-cirurgia bariátrica, por exemplo? Hoje as cirurgias bariátricas, a maior parte delas, elas são feitas por vídeo. Okay? Então eu não tenho muita cicatriz. Na cirurgia da obesidade, as cirurgias da obesidade, quando elas passavam a ser feitas, normalmente elas tinham uma cicatriz acima do umbigo, uma cicatriz vertical. E consoante a perda ponderal que os pacientes apresentavam no pós-operatório, muitas vezes havia uma necessidade de tirar o excesso de pele, não só no sentido vertical, como no sentido horizontal. É como se eu fosse apertar uma camisa e tirar o excesso que a camisa tem. Então isso me gera uma cicatriz em âncora. Okay? Portanto, a partir do momento em que as cirurgias da obesidade eram feitas com uma cicatriz, que a gente chama de forma aberta, que era uma cicatriz vertical, se tornava mais fácil eu explicar para o paciente que ele ia ter uma cicatriz vertical, porque as pacientes normalmente elas não aceitam muito bem a ideia de ter uma cicatriz aparente. Sim. Eu costumo dizer que a cirurgia plástica é a arte de esconder a cicatriz. Okay? Isso. Não existe cirurgia sem cicatriz. Okay? Cortes a laser, cortes com plasma, cortes com... é um corte. Um corte pode ser feito com o que quiser, mas vai originar uma cicatriz. Okay? Então, não venham dizer, porque o Dr. Fulano tal faz cirurgia a laser. A laser é uma forma de queimadura que faz um corte e tem que retirar qualquer coisa. Então, isso vai-me gerar a cicatriz. A cicatriz é uma condição do nosso organismo em sarar uma ferida. Então ela vai sempre existir, seja qual for o tipo de corte. Okay? Então, os pacientes, eles, quando tinham uma cicatriz vertical na abdominoplastia pós-bariátrica, eles aceitavam uma cicatriz em âncora. Quando deixaram de ter essas cicatrizes, não aceitam muito essa cicatriz vertical. Mas o paciente tem que entender, e eu explico enfaticamente isso na consulta, de que há uma necessidade de uma retirada tridimensional da pele, seja ela de forma vertical, eu vou baixar o retalho abdominal, ou seja de uma forma horizontal, onde eu vou dar uma cintada no abdômen. Essa combinação, ela me gera duas situações, duas cicatrizes, que são, uma delas é aparente, que é a cicatriz horizontal. Então, aquilo que nós falámos anteriormente, a abdominoplastia é um conjunto, é uma técnica cirúrgica que vai ser utilizada para cada paciente. Aquele paciente se apresenta de uma determinada situação, então eu tenho uma flacidez de pele, que vai inclusive para a região das costas, então eu tenho uma indicação de uma abdominoplastia em 360 graus, ou seja, uma abdominoplastia circular. Eu vou baixar ou vou subir a região glútea, com uma retirada do retalho do dorso, das costas. Vou subir, porque a pele das costas ela não desce tão facilmente quando sobe a região do bumbum. Aquela região sobe e eu continuo a incisão para a região da frente da barriga. Então, todos os pacientes têm essa indicação? Não, nem todos os pacientes têm indicação, porque eu tenho que ter uma flacidez nessa área, na área dorsal, para que eu consiga retirar uma faixa da pele. Tem pacientes que têm uma pele boa, em que eu consigo dar esse contorno com a lipoaspiração, não preciso de retirar a pele. Okay? Não preciso de criar uma cicatriz na região dorsal. É lógico que quanto menor as cicatrizes, melhor é o resultado. Okay? Mas não tem jeito, eu sempre digo para o paciente que tem que ponderar uma balança entre ter uma cicatriz ou ter uma flacidez de pele. O que é melhor? Como é que o paciente se vê? Se eu sei previamente que os pacientes têm uma cicatrização ruim, a cicatriz é uma cicatriz hipertrófica ou quelodiana, quanto menos cicatrizes tiver, melhor, mas o paciente não aceita a flacidez de pele. E outra coisa que as pacientes muitas vezes esquecem é que a barriga não é
uma estrutura plástica, ela é uma estrutura que tem uma flexibilidade. Então, tem muitos pacientes que viram para mim no pós-operatório e dizem assim: doutor, quando eu vir para este lado eu fico com uma flacidez de pele aqui. Lógico, vai sempre ficar com uma flacidez de pele, porque a pele ela não some. Okay? Então, qualquer estrutura que dobra para um lado, o lado que é esticado vai ficar lisinho e o lado que é dobrado vai ter essa... mas eu não queria ter isso. Não tem como, tá? Porque as cirurgias eu não posso tirar toda a pele da barriga, porque senão no pós-operatório, além de eu não conseguir fechar, a cicatriz abre, eu tenho complicações no pós-operatório. Okay? E outra coisa que é muito importante, que as pessoas às vezes, provavelmente vocês irão fazer essa pergunta, mas eu até já posso adiantar um pouco, que é, nas abdominoplastias, eu tenho uma perda de resultado da cirurgia no pós-operatório se a paciente não perde peso. Ao contrário, se ela ganhar peso. Se ela ganhar peso, eu vou deixar a barriga mais, entre aspas, gordinha. Ok? Mas se o paciente, depois da cirurgia, me perde peso, eu estiquei a barriga ao máximo durante a cirurgia e no pós-operatório, para aquela paciente que me perde mais 5 a 10 quilos, eu vou ter mais facilidade ainda. Então, eu acabo perdendo o resultado. E muitas vezes a importância de a gente chegar no peso ideal para a cirurgia. Que no caso seria feito um reparo, não é isso? Os reparos podem ser, eu considero reparo aquilo que é necessário refinar, fazer um refinamento da cirurgia. Então, esse reparo, em meu entender, seria um refinamento. Eu opero o paciente na posição deitada. Eu costumo até brincar de qualquer pessoa deitada, até eu fico bonito deitado. Quando as estruturas estão em pé, a força da gravidade faz com que haja uma queda da estrutura. Então, por exemplo, o paciente ele se vê em pé, ele não se vê deitado. O paciente se vê vestido ou se vê numa praia em pé. Okay? Então, às vezes, há que fazer um refinamento daquela cicatriz. Refinar aquela estrutura, tirar mais um pouquinho de pele, fazer uma pequena lipoaspiração, ou injetar às vezes até gordura em determinados lugares para fazer um refinamento da cirurgia. Não é da cicatriz, é da cirurgia. Dar um acabamento àquele procedimento cirúrgico. Isso é uma coisa frequente, porque as estruturas elas são montadas e ao passado de 3 meses eu tenho as estruturas de uma outra forma. Tá? Então o procedimento de refinamento, o retoque da cicatriz, é uma coisa que não é tão invasiva, é uma coisa que é para corrigir aquela deformidade que a gente vê quando o paciente está em pé. Ao contrário de determinadas situações em que o paciente, por exemplo, faz uma cirurgia que é comum no paciente bariátrico, em que o paciente, por exemplo, perdeu 40 quilos, aquele excesso de pele é uma coisa extremamente incomodativa, mas o processo de emagrecimento ele continua. Tem pacientes que dizem, não, eu não consigo conviver com isso aqui, eu quero eliminar esse excesso de pele, mas eu tenho processo de emagrecimento. Então, um ano depois, e até de, entre aspas, assentamento da pele. A pele, ela vai, ao final de um ano, ela vai assentar de uma outra forma. Então, ao final do ano, eu tenho que fazer a cirurgia. Tá? Mas isso, por exemplo, em determinadas situações, eu já aviso o paciente. O seu tempo cirúrgico vai englobar 2 tempos, porque daqui a um ano, se você está perdendo peso, pode haver uma necessidade de uma nova cirurgia. Tá? Às vezes até prefiro, por exemplo, o paciente quer operar a mama e a barriga, ou fazer as coxas e a barriga. Digo, não, faz primeiro a barriga, daqui a um ano a gente pode ter que fazer alguma coisa na barriga e mexer na mama, mexer nas pernas, mexer nos braços, enfim, são procedimentos que a gente vai fazendo ao longo. Para que o peso já esteja estabilizado. Pode-se fazer tudo junto? Pode. Não há contraindicação de fazer uma cirurgia grande, seriam as anemias, porque eu acho que não é fisiológico ou não é aconselhável a gente
transforma o paciente no pós-operatório. Então as anemias, elas é importante e elas têm um efeito muito grande, muito importante também na recuperação do paciente. Então fazer cirurgias, às vezes não é o tempo, 6 ou 7 horas de cirurgia, é aquilo que a gente retira do paciente que vai afetar muitas vezes o pós-operatório. Certo. Algumas mulheres são receosas com a lipo. Então, uma abdominoplastia sem lipo, qual seria o resultado? Vamos lá. A lipoaspiração é o procedimento cirúrgico que mais se faz no mundo. Certo. Tá? Os pacientes fazem essa pergunta e eu costumo dizer que não é da lipoaspiração que o paciente tem que ter medo, mas sim do cirurgião que faz a lipoaspiração. Okay? A lipoaspiração é uma técnica cirúrgica que foi desenvolvida por um francês na década de 70, se não estou em erro, o professor Edu, que já faleceu, foi um brilhante cirurgião e desenvolveu a técnica da lipoaspiração. É lógico que a lipoaspiração é uma técnica que vem sendo aperfeiçoada de lá para cá. Então, e hoje é o procedimento cirúrgico que mais se faz no mundo. É lógico que a lipoaspiração ela tem que ser feita, é um procedimento cirúrgico e ela tem que ser feita como procedimento cirúrgico. Então, eu quero a hidrolipo feita com anestesia local, feita no consultório. Isso já estamos a partir do princípio que isso não vai dar certo. Okay? A lipoaspiração, ela é um procedimento extremamente eficaz, mas ela tem que ser feita de forma segura. Okay? As complicações que a gente muitas vezes ouve falar da lipoaspiração, a pessoa fulano tal morreu fazendo uma lipoaspiração. Será que foi da lipoaspiração? Será que foi... porque a lipoaspiração é uma técnica cirúrgica que nós utilizamos numa cama para retirar a gordura. Certo. Ela foi feita de forma correta. A anestesia foi... A gente virou o paciente de barriga para baixo, o paciente estava sob anestesia geral, estava sob sedação. Qual foi a complicação que houve para que tenha ocorrido uma intercorrência, que seria... O óbito seria a intercorrência mais assustadora que o paciente poderia passar. Estava sob anestesia geral, tinha um anestesista, foi lipoaspirado o volume correto, porque a gente sabe que a lipoaspiração, as sociedades, tanto a Sociedade Internacional quanto as sociedades de cada país de cirurgia plástica, estipulam que o conteúdo lipoaspirado não deve ultrapassar de 5 a 10% do peso corporal. Certo. Então, eu tirei 5 litros de gordura no paciente. Quanto é que o paciente pesava? Pesava 40 quilos? Sim. Eu sei que era 5 litros, ok? Mas eu tenho, existem preceitos, normas que devem ser seguidas antes de realizar o procedimento. Então não é a lipoaspiração que é o procedimento perigoso. Tá? É lógico. Em que condições? Em que condições é que ela é feita? Tá? E quem vai fazer? Está habilitado para fazer o procedimento? É um cirurgião plástico, tem formação para fazer cirurgia plástica, porque parece uma coisa banal. Hoje em dia, e a gente vê, é uma briga que, por exemplo, a sociedade brasileira tem, é que a lipoaspiração passou a ser um processo banalizado. Tem ginecologista fazendo lipoaspiração, tem dermatologista fazendo. Se criaram sociedades de medicina estética, que o cirurgião não tem formação nenhuma com cirurgia, está fazendo cirurgia plástica, está fazendo lipoaspiração. Tudo isso dá aso a complicações, intercorrências e fatalidades. O paciente acaba também para assumir o risco, né? Eu hoje posso dizer que 90% ou mais das minhas abdominoplastias, das minhas dermotectomias abdominais, elas envolvem lipoaspiração, porque é onde eu dou o contorno abdominal ao paciente no resultado final. Sim. Não adianta tirar a pele. O abdômen é um conjunto de... Eu tenho pele e tenho gordura. Então eu tenho que tirar aquela pele, eu tenho que tirar aquela gordura. E como é que eu vou tirar a gordura? Por exemplo, da lateral eu não posso cortar. Na parte anterior do abdômen eu até posso fazer uma impectomia, que é cortar uma faixa de gordura por baixo. Mas nas laterais não, porque as laterais não estão vascularização. Então eu só consigo fazer isso através da lipoaspiração. Doutor, eu não quero lipoaspiração. Então a senhora tem noção de que o seu resultado não é um resultado tão eficaz, tão eficiente quanto é fazer a lipoaspiração. Eu não sabia disso. Você tem que pesar na balança. O procedimento tem que ser feito com segurança,
dentro do ambiente hospitalar, com toda a segurança, com toda a estrutura para garantir o suporte ao paciente e ver o que é ficar. Paulo, você faz, por exemplo, pacientes ex-obesos, eles não respondem bem à lipoaspiração, porque a gordura atrofia e às vezes não tem um resultado eficaz da lipoaspiração. Então, muitas vezes a cirurgia pós-bariátrica, ela não tem nem indicação de lipoaspiração, tá? Tem indicação de retirar aquela gordura. Então, muitas vezes eu tenho indicação no abdômen 360 graus, de cicatrizes que vêm para a lateral das costas, porque eu tenho não só o excesso da pele, como a gordura, ela não... E se eu tiro a gordura, a pele não retrai, porque a pele ela tem uma outra, perdeu a elasticidade. Então, a lipoaspiração nem sempre está indicada em todos os pacientes. Mas isso são os pacientes áridos, os pacientes que não têm indicação. Sim. Agora, um paciente normal, em que está alguns quilos acima do peso e que tem um abdômen que não tem uma estrutura definida, eu não fazer lipoaspiração significa que o resultado não vai ser um resultado tão eficaz. Agora, a lipoaspiração é sim um procedimento seguro, se feito por um profissional capacitado, habilitado para tal. Ah, mas eu ouvi falar que o cirurgião tal teve uma complicação. Existem fatalidades, ok? A gente tem que avaliar o que é que efetivamente ocorreu para que tenha havido uma fatalidade. Não vou dizer que não possa ter ocorrido alguma fatalidade ou alguma coisa que tenha dado errado, não só com óbitos, mas, por exemplo, com a irregularidade de pele, que talvez seja a complicação mais comum da lipoaspiração. Faz uma lipoaspiração, por exemplo, fazer uma lipoaspiração de pacientes muito magros, quanto mais magro o paciente é, mais difícil às vezes é a gente obter o resultado, porque a lipoaspiração ela é uma cama, passa por mais fina que seja, camas às vezes 2, 3 milímetros, elas podem marcar, se pacientes muito magros, podem deixar vincos, podem deixar marcas que são visíveis. Então isso também é um tipo de complicação. Sim, exato. Doutor, outra dúvida muito frequente das mulheres, muitas querem fazer uma abdominoplastia, entretanto tem a pretensão de engravidar. Então, o que é que o senhor tem a dizer a essas mulheres que pretendem engravidar e se podem... Quando o paciente vem na consulta, a primeira pergunta que eu faço é: tem filhos? Tem. Quer ter mais filhos? Quero. Daqui a 1 ano? Daqui a 2 anos? Doutor, eu não sei. Me casei novamente, o meu marido gostaria de ter filhos, mas eu não tenho uma programação para engravidar. Mas a minha barriga é muito feia. A primeira coisa que eu digo para o paciente é o seguinte: bom, você tem que avaliar o seguinte, se você quer engravidar no espaço de 1 ano, engravida, depois faz a plástica do abdômen. Você vai estar jogando dinheiro fora, ok? Porque é possível um paciente engravidar após a cirurgia? Sim, tenho vários pacientes. Eu tenho paciente que nos 3 meses seguintes do pós-operatório, essa paciente ela mudou a forma de ser dela. É uma paciente que antes vivia uma situação de casamento ruim, autoestima lá embaixo, era uma paciente que não tinha autoestima nenhuma. Ela fez a cirurgia, no pós-operatório ela entrava dentro do consultório, ela parecia um paciente completamente diferente. A autoestima dela foi lá em cima, o casamento mudou, ela se tornou... E no pós-operatório no terceiro mês pós-operatório, ela entra no consultório e diz assim: doutor, eu tenho uma coisa para lhe dizer. Ele disse: diga-me, tá? E eu fotografando a paciente no pós-operatório. E a paciente diz: estou grávida. Eu, por acaso, assim que ela estava grávida, porque minha secretária tinha me avisado: essa senhora está grávida. Eu falei assim: meu Deus do céu, eu fiz assim já agora. Mas é que ela diz assim: ela estava até acompanhada da mãe, que é uma pessoa muito minha amiga, muito querida. Ela diz assim: Paulo, não importa, depois ela tiver que fazer nova cirurgia, a gente vai arranjar a situação de fazer nova cirurgia, mas a felicidade e o bem-estar da minha filha é muito grande. Então, se o paciente pode engravidar no pós-operatório, pode, tá? Porque a gravidez é um processo expansivo, ok? Uma criança não nasce com 9 meses, 9 meses, pois, então a barriga ela vai crescendo. Mas
a minha barriga vai abrir toda. O que é abrir? É abrir igual ao que estava antes da cirurgia, ou é a cicatriz abrir, ficar com a ferida aberta? Pode sair das estrias também, Isso. É um risco, tá? Na verdade, eu digo para o paciente que quer engravidar e já cancelei muitas cirurgias, já deixei de operar muitas cirurgias, já contraindiquei as cirurgias, e o paciente que diz assim: eu tenho uma barriga, não gosto da minha barriga, mas eu estou tentando engravidar. Então engravida e depois faz a parte. Sim. Tá? Porque a gravidez, infelizmente, mesmo que não tenha estria, perde o resultado. Porque muitas vezes o paciente vem procurar a cirurgia plástica depois que tem filhos. Sim. Então, a paciente engravidou, fez uma barriga, criou estrias, criou flacidez, criou uma série de condições, aí vem fazer uma cirurgia plástica. No pós-operatório, engravida, vai perder o resultado. Se vai perder o resultado, vai jogarzinha fora. Então é isso que eu digo para o paciente, presta atenção. Agora, tem uma barriga que é completamente, que é a mesma coisa de fazer cirurgia plástica em pacientes que não tiveram filhos. Isso é viável. É possível fazer? Eu tenho indicação de fazer a mamoplastia antes de ter filhos? Tem. A senhora está contando a ter filhos? Não, não estou. Então eu vou viver 5 ou 10 anos com uma barriga feia? Então, vamos operar a barriga, vamos viver 5 ou 10 anos. Eu fui gordinho, perdi peso, tenho uma barriga feia, vou me casar, não pretendo ter filhos agora. Você acha que eu devo operar agora ou devo engravidar primeiro? A pergunta que eu faço é: você pretende engravidar? Não pretendo engravidar. Mas se engravidar, vai ter o bebê normalmente. Sim, é um processo de crescimento. coisa. Então, se você pretende, você está com 26 anos, foi gordinha, tem uma barriga caída, que eu não me sinto bem, eu tenho um novo relacionamento, se eu posso fazer uma cirurgia, mudar o meu contorno corporal, melhorar o meu autoestima, por que não fazer a cirurgia? Faça a cirurgia. Sim. Agora, tenha que ter ciência de que se engravidar pode perder o resultado da cirurgia. Eu tenho muitas mulheres que tiveram filhos, se prepararam para a gravidez, não engordaram, depois têm os filhos e não precisam de nenhuma plástica de abdômen. São pessoas que são focadas naquilo ali. A gente vê atrizes, cantoras que tiveram bebê que estão completamente fazendo nenhuma dermatectomia, nenhuma cirurgia de nenhuma plástica de abdômen. Então, tem que haver um foco. Eu engordei 20, 30 quilos no pós-operatório, vai precisar de cirurgia. E o tempo para poder estar voltando ao trabalho, O tempo é uma coisa relativa. Normalmente eu digo para o paciente que isso depende também das atividades de cada paciente. Eu conto com umas 3 semanas de recuperação. A minha sugestão é que o paciente se programe para ter 3 semanas de afastamento das suas atividades. No caso, para fazer uma viagem a longa distância, para voltar As viagens de longa distância exigem umas outras condições que são normalmente associadas às tromboses venosas. As viagens, por exemplo, eu vou ao Brasil operar, ou venho a Portugal operar e vou andar de avião 8, 9 horas, fazer um voo de 8 a 9 horas. Eu tenho todo o preparo para o paciente, principalmente para quando o paciente regressa depois de uma cirurgia. Acho que 20 dias antes de uma cirurgia fazer um voo longo não é seguro por causa do risco de trombose. Okay? O que é trombose? É quando se forma um coágulo nas veias profundas, normalmente nos membros inferiores, e que pode se deslocar e fazer um erro e causar uma embolia que pode ser um processo fatal. Sim. Então, eu gosto de preparar o paciente para com meias elásticas, com aspirina, para evitar que haja formação desses trombos nas viagens. Mas, eu digo que é sempre importante a gente ter um timing, um tempo que a gente tem que estar preparado para qualquer incorporação. Sim.
que numa abdominoplastia associada com lipoaspiração, ou mesmo que não haja lipoaspiração, seria cerca de 3 semanas. Okay? Pode ser antes, Paulo, sinto bem, quero voltar às minhas atividades, não tem problema nenhum. Uma semana depois da cirurgia, o paciente está voltando aqui para fazer os curativos, os pensos, enfim, está para fazer o pós-operatório uma semana depois. Então, o paciente, uma semana depois, vai sair de casa para vir à clínica ou ao consultório fazer os procedimentos que são necessários. Então, uma semana depois, teoricamente, o paciente já pode sair de casa. Tá? A primeira semana, eu digo, vai ficar de molho, faz caminhadas perto, o paciente não está proibido, porque também tem cirurgias e tem cirurgias. Tem cirurgias em que o paciente precisa ficar mais sentado, mais de repouso. Mas tem outros que pode sair, até é importante fazer uma caminhada, porque até para o intestino funcionar melhor. Sim, o paciente fica deitado e camado, vai ter prisão de vento, vai estar incomodado, vai vir no inferno. Tá? Então, é importante que haja uma certa dinamismo pós-operatório. O paciente nem gosta que o paciente fique camado, saia do hospital, vá para casa e fique deitado o dia inteiro. Eu digo para o paciente, levanta, come na mesa, tenta fazer uma atividade antes de casa, porque se você vai dormir o dia inteiro, vai chegar na noite e não vai dormir. Sim. Aí o paciente fica com insônia, fica desesperado. Verdade. Tá? Então, fica ansioso, né? Então... fica ansioso e dormir o dia inteiro, chega à noite e não consegue dormir. E a gente também com circulação e evita também trombose, né? Isso. Exatamente. Tá? Então pronto, basicamente é isso. O termo de recuperação é individual de pacientes para pacientes, mas normalmente o paciente tem que se contar com 3 semanas afastada das suas atividades. Ok? Em relação à atividade física também, tá? Atividade física depende do que é que vai fazer, tanto atividade física quanto atividade sexual, tudo depende da forma como a pessoa vai fazer. A atividade sexual é uma coisa que tem que ser de acordo com o paciente. Tá? Eu costumo até brincar dizendo que não vai fazer nenhum sexo selvagem, mas as coisas podem ser. É a mulher que tem que dizer como é que ela se sente para iniciar a sua atividade sexual pós-cirurgia. A atividade física depende daquilo que o paciente vai fazer. Eu fiz uma plástica de abdômen em que eu reestruturei os músculos. Vou fazer abdominais só com 3 meses. Tá? Os músculos estão fechados, não estão cicatrizados, pode haver alguma abertura. Não, mas eu vou fazer a bicicleta ergométrica, vou fazer esteira, vou fazer uma caminhada. Isso normalmente 3 semanas depois eu já libero para o paciente fazer. Tá? Então, essas atividades físicas, elas são condicionadas ao bem-estar do paciente, tá? Sendo que há determinados exercícios que só depois de 3 meses. Pronto, então é isso. Nós queremos agradecer o doutor pela missão. Espero a nossa parceria, espero sucesso em vocês. Sei que é importante aquilo que vocês estão fazendo. Eu entendo que é uma forma de vocês todas mulheres se autoajudarem, então, e pronto, espero que a gente tenha sucesso nesse nosso projeto. Muito obrigada. E queremos convidar você que tem alguma dúvida em relação a algum procedimento cirúrgico. Nós teremos outras entrevistas com outros profissionais também. Logo em breve voltaremos a entrevistar o Dr. Paulo Roberto Botica novamente. Então deixe aqui nos comentários qual a sua dúvida. E inscreva-se no nosso canal, Encontro com Ela. É isso. Okay. O encontro para falar de beleza. Tchau, até mais. Obrigada, até logo.